Para repercutir as expectativas em torno desta reunião entre Lula e Trump, quais cartas o Brasil tem para usar nessa negociação? Converso agora com José Pimenta, diretor de Comércio Internacional da BMJ. Seja bem-vindo à nossa programação, sempre um prazer tê-lo por aqui. Olá, Gabriel. Prazer é todo meu. Bom dia a todos. Um ótimo dia. Meu caro, nós temos aí alguns assuntos que pipocaram nas falas de Lula nesta madrugada, que podem estar na conversa. Venezuela, guerra na Ucrânia, discussões comerciais. O que a gente tem talvez como esqueleto para essa conversa? Qual que é a expectativa de vocês para este encontro entre as duas autoridades? É importante notar, né, mais do que expectativa para esse encontro especificamente, a evolução, né? Acho que esse é um ponto importante a ser salientado na relação bilateral em nível oficial, que a gente já tinha, vamos dizer assim, uma evolução já no nível privado, desde o advento do tarifaço, né, quando vieram as tarifas na casa dos 40%. O setor privado tomou, de alguma forma, a iniciativa em procurar diálogo, uma vez que naquela época, né, ali falando meio do ano aproximadamente, e depois nos meses posteriores, a porta ainda estava fechada, né, de certa forma, para o governo brasileiro em diversos aspectos, mas essa porta se abriu, né, a gente já vem salientando isso, e agora essa continuidade é importante. O que esperar de domingo, de fato? É, uma evolução naquela agenda que foi colocada já no primeiro contato entre Trump e Lula, depois aquele contato por telefone, o próprio encontro do Mauro Vieira com o Rubio, né, onde já foram aventados pontos importantes da relação bilateral, e desses pontos eu destaco, do ponto de vista brasileiro, as tarifas. Né, a gente sabe que os 40% adicionado dos 10, né, os 50%, estão causando prejuízos a diversos setores da economia brasileira, né? Setor de imóveis, setor de café, setor de carnes, enfim, entre frutas, máquinas e equipamentos, enfim, uma série de setores que diminuíram suas exportações e tinham os Estados Unidos como mercado cativo. Então, não tenha dúvida que essa deve ser, sim, a bandeira principal do Brasil para poder colocar, olha, esse é a minha, dentro da minha wish list, né? Essa talvez seja a minha principal demanda, né? O que a gente pode fazer em relação à tarifa, onde a gente pode chegar em relação ao tarifaço, porque sim, apesar dessa possibilidade, né, e da diversificação de mercado, né, dos acordos que estão sendo negociados pelo Brasil também com diversos outros países, a gente sabe da importância da corrente de comércio para com os Estados Unidos. E do outro lado, um ponto muito importante que pipocou nesses últimos meses foi justamente a questão de minerais críticos de terras raras, né? Com toda a restrição da China às exportações, né, de licenciamento de exportação, entre outros pontos específicos e burocráticos para se exportar terras raras a partir da China, inclusive por empresas estrangeiras, exportar ficou mais difícil, e essas exportações tinham como principal destino também os Estados Unidos, vários países, mas entre eles os Estados Unidos. Isso fez com que os Estados Unidos procurassem novos players, né, para ter essa demanda atendida. Entre eles o Brasil, obviamente, essa é uma conversa que está sendo ventilada já, e possivelmente aí o tema de terras raras seja um tema quente na mesa de negociações. Há outros também, abertura do mercado de etanol brasileiro para o mercado americano, com a diminuição tarifária, potenciais parcerias na área de inteligência artificial, data centers e a questão das big techs. Do lado político, obviamente que você vai ter possivelmente a questão da Venezuela pipocando, porque é um tema dia a dia, né, do cotidiano da região, né, e que vem tendo um recrudescimento também. Enfim, entre outros pontos políticos, mas economicamente falando, que é o que impacta de fato na vida do brasileiro, das empresas que foram fechadas, funcionários foram despedidos nos últimos meses, né, dos setores da economia brasileira. Acho que esses são os dois principais pontos. De um lado, tarifa, de outro lado, minerais críticos, terras raras. Gabriel. E aí, por exemplo, quando a gente olha para alguns ruídos que podem surgir, o Lula voltou a falar em comércio em moeda única, em moeda própria entre os países do BRICS e, claro, defendendo este comércio que se oponha de alguma forma ao uso absoluto do dólar nas relações comerciais. Nós temos uma crise dos semicondutores agora lá na China, envolvendo a Holanda especificamente, mas as informações que chegam a nós é que a China está liberando a venda de semicondutores, mas utilizando yuans para distribuidores chineses, então forçando aí o uso da moeda chinesa.
Esses ruídos podem atrapalhar de alguma forma ou você não vê dessa forma? Está clara qual que é a agenda de Trump? Está clara qual que é a agenda do Brasil? A gente vai trabalhar nos pontos de consenso mais do que nas divergências. Gabriel, pergunta fundamental, porque é aquela coisa, né? Se não atrapalhar diretamente, também não ajuda diretamente, né? Eu acho que é um ponto que foi ventilado constantemente ou ocasionalmente é ventilado pelo Lula, porque se trata de uma bandeira assim dos BRICS, mas, de novo, quando a gente olha para a prática, e aí em negociações internacionais é muito importante você ver a agenda negociadora, bilateralmente falando, sobretudo se tratando dos Estados Unidos, são definições de agenda muito, muito específicas, como aconteceu no caso, né, com o acordo recente, o acordo entre minerais críticos entre Austrália e Estados Unidos, com capacidade de investimento, promessa de investimento de ambas as partes, desenvolvimento de cadeia produtiva. Então, note que quando a gente sai, né, de temas que são muito mais de uma lista de desejos ou de potencialmente, né, ou futuramente podem dar em alguma coisa, a gente vai para o lado concreto da negociação. Eu acho que hoje, Brasil e Estados Unidos, seja por conta do setor privado, mas sobretudo por essa janela de oportunidade em alto nível, né, nível de liderança máxima, presidencialmente falando, né, hoje nós temos, entre Brasil e Estados Unidos, nós temos a possibilidade de ter uma agenda concreta, de fato, entre dois países. Então, eu acho que é muito mais importante focar nessa agenda concreta, buscar essa negociação, mas obviamente que você vai ter declarações de bandeiras, né, de presidentes, seja no lado do Brasil. O Trump também tem as bandeiras e os pontos deles em relação a vários outros temas, né, mas quando se trata de negociação bilateral, é importante você, né, obviamente, jogar ali na mesa aquilo que efetivamente pode ser negociado, e eu acho que é o caso. Eu acho que a gente tem espaço para isso, por conta de toda essa evolução que a gente já comentou, Gabriel. Você fala sobre a evolução e anteriormente a gente trazia aqui a apuração da Isabel Mega, que conversou com diversas pessoas envolvidas na política brasileira e falam que a expectativa é que seja um quebra-gelo. Dá para a gente chamar dessa forma, um quebra-gelo lá entre Trump e Lula? Ou a negociação já começou e a gente tem a percepção de que as coisas estão avançando tecnicamente para além de narrativamente? Gabriel, trabalho com negociações comerciais há quase 20 anos, né? Enfim, diversos níveis, diversos setores. Esse quebra-gelo, essa interação em alto nível, ela é sim fundamental. Ela pode não chegar nesse momento no nível técnico de discussão. E está tudo certo, porque uma vez que você tem as duas lideranças alinhadas em alto nível, em macro temas, em macro áreas, cabe aí sim aos staffers, né, às equipes de ambas as lideranças, discutirem e pavimentarem o caminho em busca de uma negociação concreta. Então, esse quebra-gelo, às vezes, para quem não está envolvido em negociação, fala, não vai dar em nada. Então, não é isso. Esse alinhamento, né, para traduzir quebra-gelo para alinhamento, esse alinhamento é fundamental, esse diálogo é fundamental, porque é isso, que seja numa negociação em nível presidencial, público, ou seja, em negociações privadas, isso a mesa de negociação é muito bem-vindo. Essa interação, essa química, né, como o presidente Lula falou lá atrás, isso é muito importante para que você tenha, né, a continuidade, de novo, essa pavimentação do caminho para que as equipes técnicas consigam trabalhar temas espinhosos, não são temas simples de serem trabalhados, mas que, obviamente, estando alinhados, é aquela coisa, olha, temos que chegar num consenso ou buscar apresentar uma proposta que possa se chegar a um consenso. Então, eu acho que esse é o caminho. Química já rolou lá atrás, vamos torcer para que essa química continue rolando e que domingo a gente tenha bons frutos dessa relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos, Gabriel. Conversei com alguns envolvidos e me dizem aí que deve demorar meses para um acordo sair definitivamente. Eu queria a tua percepção. Quanto tempo, em média, demora para sair um acordo? E aí, claro, a gente tem anos nesse tempo médio, mas sob Trump as coisas estão muito mais céleres, muito mais agilizadas. Eu queria entender como que você coloca aí essa temporalidade na cabeça do que pode surgir dessas negociações entre os países em termos técnicos. Tem tempo, não tem tempo? Podem ser semanas, meses, anos? Como é que você vê isso? Essa observação é interessante porque se a gente olha para as negociações comerciais em nível bilateral, até mesmo em nível regional, as negociações duram anos, né? Tá aí a negociação entre Mercosul e União Europeia, mais de 20 anos. E o Trump acelerou. O Trump acelerou isso,
né, da maneira que ele busca negociar e obviamente, absorvendo uma vantagem relativa, uma posição relativa de poder que os Estados Unidos têm perante ao mundo como grande consumidor, que é grande investidor, que é e toda a cadeia, ou as diversas cadeias tecnológicas e produtivas que os Estados Unidos construíram e de serviços que os Estados Unidos construíram nos últimos anos. Então, o Trump acelerou e tem chamado para negociação. O acordo com o Japão, por exemplo, durou alguns meses, com a União Europeia também alguns meses, né? Então, obviamente que essas conversas já ocorriam, mas nesse nível de se buscar um acordo, ele acelerou sim. No caso do Brasil, a gente sai de uma perspectiva política e entra agora numa agenda econômica. Eu tendo a concordar com esses analistas que você citou, que talvez a gente não tenha um macro acordo no curtíssimo prazo. Concordo com isso. Embora haja possibilidade, sim, de você começar a costurar, né, algumas possibilidades de curto prazo. Por exemplo, né, se você, para ter de novo, né, uma diminuição tarifária, né, no caso do Brasil, basta você ter uma executive order dizendo isso, expondo isso, né, e legislando sobre isso. Isso é fácil de conseguir? Não, não é fácil de conseguir, mas o rito, efetivamente, ele depende do presidente Trump e de toda a negociação que vai ocorrer. Então, de novo, eu não acho que seja no curtíssimo prazo, mas o horizonte melhorou muito. Isso é fato, principalmente porque nas relações bilaterais que os Estados Unidos têm com outros players, né, também, aí é importante salientar, no mundo do agro, no mundo da tecnologia de serviço, as coisas andaram, mas o Brasil, para alguns setores, é fundamental para os Estados Unidos. Trata-se também de uma democracia consolidada, latino-americana, né? E é fundamental que essa relação, que já dura mais de 200 anos, perdure e perdure sendo de maneira frutífera, né? Com tudo aquilo que a gente já teve e retomando agora, talvez de uma maneira mais minuciosa. Mas, de novo, curtíssimo prazo não, mas eu acho que no médio prazo a gente pode ter, sim, um acordo, é isso que a gente espera. Falando sobre ordens executivas lá da Casa Branca, a última assinada por Trump referente a este tarifaço generalizado, trouxe uma lista de produtos isentos e também uma lista de produtos que ele gostaria de isentar e envolver em novas negociações com outros países. Então tem dois anexos ali, tudo que não vai cobrar taxa e tudo que pode não ser cobrada taxa caso os países se demonstrem dispostos a negociar. Então ali uma assinatura, um pouquinho mais rápido ali, conseguir um produto ou outro fora destes 50%, como você já nos diz. Obrigado, José Pimenta, sempre bem-vindo à nossa programação. Uma ótima sexta-feira para você, um bom trabalho. Ótima sexta para nós, um grande abraço, Gabriel, até a próxima. Valeu, até a próxima.